pessoal. Estamos iniciando essa live pela Tenda de Aruanda Novo Caminho, em que daremos continuidade ao estudo do livro Ceifa de Luz, de Chico Emmanuel. E hoje a gente vai abordar a lição 23, que se chama Seguindo à Frente. Aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai inicia. Vou guardar uns minutinhos. Deixa eu escrever aqui o nome da lição. A lição Seguindo à Frente. Pronto. Aí o pessoal vai entrando e a gente começa. Boa noite. Boa noite, bem-vinda, Lara. Vamos aguardar mais um pouquinho. O pessoal entrando. Muito bem. Boa noite. Muito bem. Mais um pouquinho para a gente começar. Esperando o Thais entrar aqui.
noite. Boa noite. Tudo bem? Ouve bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Meu Só um suporte aqui minutinho. resolveu ser desobediente. Está descendo sozinho, parece. Hoje ele está rebelde. Acho que deu. Agora eu tô Vamos ouvindo. lá? Muito bem. Então, pessoal, vamos aqui começar lembrando da água. Deixar um copo com água, uma garrafa. Aí do lado que a gente vai rezando, a gente vai conversando, trocando ideia. Ela vai sendo fluidificada, né? A nosso benefício. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer nossa prece então, de hoje, né? Vamos pedir ao nossos guias, nossos protetores, nossos mentores, nosso Deus, nosso Pai, nossa força maior para que nos guie durante a leitura de hoje, nosso estudo, para que nos acompanhe no restante da semana, para que nos dê todas as instruções, toda a calma, toda a tranquilidade, todo o amor, todo o carinho, para que possamos seguir o restante da semana, finalizando mais um mês e mais um próximo final de ano que estamos chegando. Muito amor no coração, muita paz e muita sabedoria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas nos livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Assim seja. Muito bem. Então vamos lá. A lição é seguindo em frente, seguindo à frente, né? Já tá escrito ali. E vamos ler ela agora. A frase é a seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Repetindo, é só isso mesmo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É uma parte da carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E aí, mano, vem e faz os seguintes comentários. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, possivelmente faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se a outra. Tens contigo a riqueza do tempo, a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz, no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Uma lição bonita hoje. Ela é. E ele já começa ali, né? A fase inicial, como você disse. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E realmente, quando a pessoa ela se une a Cristo, ela se transforma, né? Ela se regenera, né? Deixando
transformando radicalmente, nas mudanças da sua vida, né, dos seus pecados, né, das suas mazelas, das suas tristezas, né? Então ela tem essa renovação e ela acaba se tornando uma pessoa nova, uma nova existência dali para frente, né? Uma pessoa completa, né? Com Deus no seu coração, né? Deixando todas aquelas negatividades para trás. Então, realmente, essa transformação, quando ela se une em Cristo, ela realmente dá aquela nova pessoa. E ele já traz logo aqui na sequência dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Né? Se a gente realmente ficar apegado a essas dificuldades, né, que a gente passa algum dia turbulento ali no trabalho, né, algum fracasso que você, né, se sentiu, né, que fracassou em alguma situação no seu dia, né, algum conflito com um colega de trabalho, com um familiar, né, um filho, um pai, uma mãe, né, que você ali, naquele momento aqueles minutos, segundos que você teve ali de nervosismo, que você acabou discutindo com a pessoa, né, essas frustrações que às vezes você se cobra muito e depois você às vezes não consegue atingir, né, e fica realmente frustrado por isso. Se a gente ficar apegado, realmente a gente vai, né, ser incapaz de ver o lado positivo da vida. Né? Então a gente tem que deixar essas mazelas para trás, né, para a gente poder realmente se tornar uma pessoa completa. Né? Apesar que ele traz aqui, né, apesar de tudo, né, a vida te busca em novas empresas de trabalho. Realmente, apesar de todas essas situações, né, a vida nos dá novos caminhos. Né, e se a gente fica apegado ali, né, essas situações, a gente realmente não consegue ver o lado positivo. Né, a gente não consegue ver que a vida está nos dando novos caminhos, perspectivas, né, realmente para nossa É, renovação. sim. Isso vai. São criações mentais. Tudo isso aí, né? Geram criações mentais. Se a gente fica nelas. Porque a mente ela é um mecanismo de criação e de destruição, e de criação, né? De refazimento. A mente é um negócio interessante. O espírito, como o pensamento e a vontade dele norteia tudo, né? E, inclusive projeta formas, pensamento, né? A gente consegue criar o ambiente, seja ele de construção ou de destruição, de progresso ou de estagnação, já que teoricamente não existe retrocesso na doutrina espírita, né? Não há retrocesso. Há uma estagnação, a ausência de caminhada, mas retrocesso não há. Mas tudo isso é criado primeiro na mente, né? Na mente. Espírito, sentimentos, sentir, pensar e agir. Aquela ordem cronológica aí da realização de algo. Né? Sente no coração primeiro. Pensa, e aí aquilo vira um algo aqui dentro, né? E depois a ação. Esse é o mecanismo. Até porque quem sente é o espírito, né? É ali que começa. Né? Isso aqui é um avatarzinho que fica. Ele, a cada dia, sofre os efeitos da lei de destruição. Não é assim? Então, ele coloca assim, quando eu vi dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações, tudo isso aí é dificuldade. Tudo. Tudo. Dificuldade é um negócio amplo, assim. O que cabe dentro de dificuldade? Tudo isso aí. Tudo. Fracasso, conflito, frustração. Dificuldade é obstáculo. Por isso que é tudo, né? E aí o fracasso é um negócio interessante, porque significa que não atingiu o objetivo. De alguma maneira, significa que não atingiu o objetivo. Insucesso, derrota e tal. Mas não dá para chamar de fracasso mesmo,
uma tentativa legítima de algo. Se você utilizou o seu melhor, aplicou o seu melhor ali, investiu a sua energia para realizar algo e algo não dá certo. Fracasso em algum sentido, mas não esse fracasso de mobilizar, porque como a gente gosta de lembrar o Cortella, ele fala assim que a gente faz o melhor, não é fazer o possível. Ele fica batendo nessa tecla, não é fazer o possível, é fazer o melhor que a gente pode naquele momento, enquanto a gente não tem condição de fazer ainda melhor. Ponto. Esse é o mecanismo. Não é se contentar com o fiz o possível. Você fez o possível, mas você fez o seu melhor. São duas perspectivas diferentes. E o conflito pode ser externo ou interno. O conflito pode vir de fora para dentro ou de dentro para fora. Pode algo nos atingir de fora, né? É claro que o reflexo é sempre interno. Se alguém tenta algo, tenta nos distrair, tenta desestabilizar de alguma maneira. Eu estou bem comigo mesmo, eu estou no nirvana, na budista, né? Estou lá, ó, em outro estágio de concentração, de tudo. Não vai atingir isso. Não vai tocar, talvez. Mas não vai atingir isso. E o interno, esse é que é o cuidado, né? De ficar dando voz a coisas, né? Sugestionamentos. E o cuidado que a gente tem que ter com o nosso parte espiritual barra emocional, né? Uma coisa está diretamente ligada com a outra. Esse cuidado, isso aí, que vai fazer um conflito existir ou não, o conflito nem existir. A superação do conflito ou, de novo, a estagnação no conflito. Ficar. E tudo isso aí, como a Thaís falou, vai prender, né? Vai virar âncora do nosso navio. Vai virar âncora. Cada um desses negócios. Aí fica preso naquilo. Enquanto não resolve isso internamente, do tipo, decidir que eu quero seguir. Decidir que eu não vou ser escravo, por exemplo, do meu temperamento explosivo. Algo do tipo. Decidir que não vou ser escravo da inação. Não vou ficar só assistindo a vida passar. Eu decidi que eu vou tomar as rédeas da minha vida. E aí começa a vida. Que antes não era a vida. Era só um, um algo, né? Um seguir fluxo, uma sobrevida. Sobrevida é diferente de vida. Vida importa a realização. Sobrevida não. É só estar. Então tá aí, você tá passando e tal. Vive aí uns 80, 90 anos, alguns 100, 100 e pouco. Pronto, passa pela vida. Viver mesmo é outra história. Envolve criação, envolve trabalho, envolve aprendizado, envolve enfrentamento de nós mesmos, né? Coragem de se encarar e de ser do mundo, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Isso exige coragem. Coragem. Essa batalha é diária. É diária, não adianta falar. Fazer projeções assim enormes lá na frente, né? Você pode estabelecer metas. Isso sim. Agora, querer alcançar um algo assim do dia para o outro, não, esquece. Não é assim que funciona. A natureza não funciona desse jeito. Meta diária. E essa é o detalhe, né? É aquela coragem de se enfrentar todo dia e de se superar. O 0,1% tá, por dia. Não digo nem 1% por dia, senão seria só 100 dias. Mas o 0,0001 que seja um algo assim que permita dizer, não fiquei parado hoje. Algo eu consegui. Algo eu consegui. E o Emmanuel, ele, com essa linguagem sempre poética, né? Ele traz a questão do sol, ele chama de mar de oxigênio. Eu fiquei na dúvida se era mar ou se era oxigênio mesmo. É oxigênio mesmo. O mar aqui é simbólico. Ele está imerso no oxigênio que nos refaz energias. Aliás, energias essas que são diretamente irrigadas. Vou fazer igual Emmanuel aqui, né? Usar um verbo com outro
sentido, irrigada pelo Sol. O Sol irradiando aqui na nossa atmosfera, trazendo cura, transformação de energias deletérias em energias de amor mesmo, todo esse amor que os espíritos que tomam conta do Sol, né, e fazem chegar essas energias, eles têm. E aí ele traz que o progresso, né, trabalho, o chão produz tal. E, então, quer dizer, os elementos que Deus colocou aqui, que a gente não tem controle sobre eles, e eles nos auxiliam de alguma maneira. Eles nos servem para ajudar a nossa caminhada. E ele está lá, né? Ainda que seja muito automático. Ah, o sol vai nascer ali e tal. A noite vai cair. A lua vai aparecer. O oxigênio está aí. A gente não vê mesmo, né? Assim? Não está vendo oxigênio. Então, que diferença faz? E a respiração, ela é automática? Ela é automática. Você não pensa em respirar, você só respira. Não é assim? Como a coisa é automatizada. Além disso, o corpo vem todo automatizado. Um monte de função automatizada. Para que a gente tenha tempo para nos dedicar ao que interessa. Exatamente isso mesmo. Já, ó, deixa a máquina toda programada, que aí o operador vai chegar, o operador é a gente, e realizar o que tem que fazer. Que é essa renovação, né, trazida pela frase que a Thaís já comentou, e ela, como a Thaís disse, é inevitável. É fatal essa transformação. Alguém está em Cristo. Estar em Cristo é um processo profundo. A questão de frequentar alguma, algum templo, algum lugar, uma vez a semana e está tudo bem. Estar em Cristo é um processo profundo. Então, quando ele fala, pô, está em Cristo, é igual ele, né? Não vivo para o Cristo, Cristo vive em mim. Ele disse essa frase. É muito profundo isso, muito profundo, né? Foi chamado numa uma situação que ele ainda estava contra os cristãos. Eu estou falando do Paulo mesmo. Contra. E passar disso, né, do contra, de determinar apedrejamentos, determinar, né, lapidações, perseguição e tudo, para alguém que fala que o Cristo vive em mim, gente, pensa na transformação, pensa quanto esse cidadão conhecia o que que era essa mudança, né, do íntimo, e quanto ele foi importante, é, quanto ele foi importante para que a gente, por exemplo, esteja aqui hoje, estudando aqui junto, né, trocando ideia. A mãe colocou assim que o Cristo é inspiração e roteiro. Mas é total, porque a comunhão que ele tinha com Deus e essa ele mostra quanto a nossa renovação pode proporcionar e quantas cascas, né, a gente tem que perder ou pode perder até chegar numa forma mais elaborada, igual a dele, e ser capaz de fazer e realizar igual a ele, né? Então, o Emmanuel fala assim: ergue-te, espírito, e empreende a jornada nova. Paulo também fala a questão do novo homem. Abandona o homem velho, né? Torna-te o novo homem. É o mesmo sentido. É o mesmo sentido aqui. Nova criatura é. Então você deixa o velho Diego e começa a fazer o processo para virar o novo Diego, aquele que aceita, aquele que trabalha, aquele que estuda, né? Essa é a meta, né, Thaís? Sim. E ele, né? Pode falar. Não, só complementando, né, que deixando realmente essas dificuldades, né, para trás, né, tornando uma nova pessoa, né, tornando, né, assim, essas, o que vivemos no passado, levar como lição para o futuro, né, realmente para não voltar a ser a mesma pessoa, né, como você diz, não ter um regresso, né, sempre só caminhando para frente, né, seguindo a frente, Sim. né, como diz o nome da leitura. Seria isso, esse
essa parte que ele nos traz, né? Sim, Ter essa renovação interna nossa, né? Essa transformação, para não realmente voltar, mas conseguir. é isso mesmo. Fica de lição, né? Não vai esquecer tudo. Pelo contrário, né? É a lembrança que faz a experiência cristalizar ali. Ela ficar uma lembrança viva, ainda que seja ruim a lembrança, mas já trabalhada, já esgotada na sua finalidade de aprendizado. Portanto, não vai afetar agora, mas inevitavelmente afetou lá atrás para que a gente pudesse estar no agora, dessa forma, dar esse passo adiante que a gente mencionou. Ele fala embaixo aqui sobre a riqueza do tempo. É o tempo que a gente chama de moeda de Deus. A moeda de Deus é como se ele nos desse aqueles talentos lá da parábola, né? O tempo é como se fosse esse talento. É a concessão divina para que a gente seja testado e execute, né? Segundo as obras, segundo toda a doutrina que foi deixada à custa de muito suor e muito sangue lá atrás. Os trabalhadores da primeira hora, eles foram aqueles que sofreram fisicamente, né? Mais intensamente. Não havia dó, não havia nenhum tipo de compreensão, assim. Mas nós aqui, os trabalhadores da última hora, temos os nossos desafios também, né? Embora esse período mais rudimentar, né, já tenha passado, como o progresso moral ele é muito lento e gradual, resquícios há, bastante resquício desse período ainda. E por isso que a gente é tão, de certa forma, né, no dizer dos Espíritos, endurecido. Resiste a- às inspirações, a esse desígnio divino, a gente resiste e por isso sofre. Por isso sofre. A gente, com essa resistência, brinca de querer ser Deus. A gente quer controlar o que ele já controla, né? O que os nossos amigos aqui, benfeitores, os nossos familiares já estão aqui, tentando nos fazer enxergar, nos ajudando. E então, para que seja possível esse caminhar, ele não deixa de nos orientar para a gente. Ele usa o verbo varrer, né? Varrer dos escaninhos da alma, expurgando lembranças amargas. É isso que a Thaís comentou ali. A gente ficar de lição, mas de modo que já seja trabalhado para não nos afetar de novo. Porque senão vira aquele ciclo, né? A samsara, a pessoa não sai do ciclo. Lembra, sofre, aí esquece. Aí lembra, sofre, aí esquece. Aí lembra, sofre. Né? Isso é pernicioso, isso é ruim. Quer dizer que não está trabalhado, só pôs a poeira embaixo do tapete e está ali, vai tropeçar nesse tapete, né? A poeira geralmente vai acumulando assim, fica um montinho ali, fácil de tropeçar nele de novo. E o detalhe é que ressentimento, mágoa, eles são nocivos para a saúde. Eles somatizam, eles são nocivos mesmo. Enquanto a gente está sob o influxo disso, a nossa vibração muda toda, nosso fluxo sanguíneo já muda, até as imagens obtidas, né, do cérebro ficam diferentes. A alteração, quando está feliz, quando está triste, quando está, né? A alteração cerebral. Então a gente ordena isso também. A gente falou que a mente é uma grande gestora de tudo, né? É uma grande chefe, ela que comanda a parada toda. Então a gente ordena e o nosso corpo recebe a impressão. E esse ressentimento, essa mágoa, tudo isso vai trazer chagas no nosso perispírito, eventualmente refletindo aqui no corpo físico, né? A gente acabou de falar da circulação sanguínea e tal. E
no astral, na dimensão espiritual. Não são raros os exemplos que os guias, os mentores, narram na literatura a presença das chamadas larvas astrais. São essas criações mentais, uma espécie de larvas, né? Fica aqueles pontinhos pretos, assim, aqueles pontinhos escuros, esse tipo de coisa. A gente vai criando, é nossa responsabilidade. Não adianta, porque fez isso, não adianta. Um monte de gente vai fazer um monte de coisa a nosso favor, contra, enfim. Vai acontecer sempre, isso é a vida. Isso é a vida. Mas o que que a gente vai fazer com isso? Vai se agredir, vai usar isso de escada para entregar quem sabe cuidar das coisas, né? Quem cuida melhor do que nós, isso é nosso. É nosso. Ninguém vai ter responsabilidade sobre isso, só nós. E nem mérito. O mérito é nosso. A gente consegue superar, a recompensa há, como várias vezes prometido, né? Pelo Cristo, enfim, todas as parábolas têm uma questão de promessa, de recompensa, né? Boa parte delas. De modo que o ressentimento, ele é um veneno. A gente vai se envenenando. E aí, aqui, essa lição ela é mais curta, né? As outras, um pouquinho mais curta. Ele fala que renova-te, segue adiante, portanto, né? Continua trabalhando e servindo sempre, 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 sempre. Não tem uma lição, uma única, que ele não fala do trabalho. Seja mencionando a palavra trabalho, seja serviço, servindo, igual está aqui. Sempre. Não tem escapatória aqui. Aqui, ou vai, ou vai. Ou serve. Ele fala que com o trabalho, né, a gente vai perceber as bênçãos, né, e, por fim, vai ter o contentamento por ser útil. Está tudo aqui nesse parágrafo. Né? E coloca como se todos aqueles obstáculos, dificuldades, sombras, fracassos, desafios, conflitos e tudo, né, de ontem viram lições e experiências. Né? Curiosamente, os orientais, por exemplo, eles têm um profundo respeito, especialmente japonês. Né? No Japão, eles têm profundo respeito pelos idosos, por conta disso, né? Da experiência. É um povo muito tradicional, valoriza isso, valoriza tudo que já passou, né? Que fica de experiência. Então, valoriza os idosos. Eles são muito respeitados. E, tradicionalmente, né? E como eles são dados às filosofias, né? Isso é interessante, o pessoal, os orientais, eles têm muito isso, né? Da filosofia de vida e tal. Então, eles trazem esse tipo de experiência para os mais novos, assim como aqui também, embora a noção de respeito às vezes não seja a mesma. É marca de quem já viveu, e já riu, e já chorou, e já suou, e já sofreu, né? E já esteve alegre. E é capaz de transmitir isso para as próximas gerações. A gente tem um pouco desse trabalho, né? O Evangelho ele fala assim: ide e pregai. Então, é dever, é outro dever. Além de obter a informação por meio do estudo, por meio do trabalho, repassar. É o ciclo. Isso é renovação. Isso é renovação. Está renovando ali, nem que seja a esperança, nem que seja algo de promessa de recompensa, assim como Cristo nos fez. Um detalhe interessante é que no cristianismo era comum, falando de renovação, né, a troca do nome. Quando se entregava mesmo, né, ao Cristo, isso era comum. Era uma espécie de ritual ali, um ritual sem ritual, né? Na verdade é só o nome mesmo. Indicando, né, de fato, essa renovação e a disposição do íntimo para buscar essa melhora, para buscar essa mudança em si mesmo. Tipo, agora não sou mais aquele, o homem velho, né? O Saulo mudou de nome para Paulo, o Simão virou Pedro, Mateus Levi, e por aí vai. É assim que se fazia, né? Essa era a tradição. E
uma coisa, a renovação ela é da essência da doutrina espírita, é da essência, da essência. A reencarnação materializa isso aí, é renovado. Então, o corpo foi, tchau, pereceu. A alma, o espírito sobrevive, fica, esgota os resíduos mentais onde tem que esgotar, programa uma nova encarnação, né? E depois volta, renova, volta com o esquecimento aí de algumas coisas e renova a oportunidade de trabalhar, de crescer. É da natureza. Não adianta. Tá tudo encadeado. Não adianta querer compartimentar a informação. Ah, renovação é só aqui. Não. É renovação em tudo. Em tudo. É tudo que a gente faz. E aqui a renovação é no sentido moral, não só corpóreo, né? O corpo é só um instrumento. Ele quer a essência. É isso que é demandado da gente. Muito bem. Ó, a gente já está aqui atingindo o nosso horário, então eu já encerro de cá, já agradecendo pela companhia, pela paciência aqui de todos, convidando para as próximas, né, Thaís? Agradeço a Thaís aqui pela companhia hoje, pela parceria, e que a gente possa estar juntos aí nas próximas lives. Contigo, Thaís. Obrigada, Pedro. Agradeço pela companhia. Convido a todos para sempre estar aqui todas as terças, né, nas discussões, e para conhecer a nossa casa física, né? Tem uma aqui, nossa casa. E é isso. Obrigada pela conselho de hoje. Boa noite. Beleza. Só uma última coisa que ela escreveu aqui, ó. Paulo nos ensina a ouvir e reter apenas o que for bom. Ouvir podemos aprender e também ensinar, auxiliar. Se não ouvirmos, não teremos como ajudar. De fato. E nada melhor do que ouvir quem já teve a experiência, né? Para aprender com ele, não precisar penar para aprender de novo o que alguém já passou e tentou nos transmitir e a gente ignorou, né? Assim, não precisamos de tanto sofrimento, não. Dá para aprender isso também com observação, né? E ouvidos de ouvir. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e estejamos todos no caminho, né? Com bastante coragem, bastante de encarar nós mesmos e seguir nessa jornada. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.